dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Juliano Tiama e esse é mais um Degustando Séries pra gente conversar sobre o 7º episódio da segunda temporada de Gen V. E eu tô aqui na companhia da minha companheira de temporada, Alicia Lee. Dá um oi pra galera. Oi, todo mundo! Como vocês estão? Olha, estamos chegando na reta final, hein? Estamos chegando na reta final. Falta só um episódio. Eu tô nervosa. O penúltimo episódio foi muito, muito louco. Sim. A gente vai destrinchar esse episódio, talvez para algumas pessoas não tenha sido tão surpreendente, mas eu confesso que para mim eu achei o episódio bem legal e me deixou bem ansiosa pro final da temporada, né? Mas deixa aqui nos comentários se pra você foi emocionante, se você não se surpreendeu, enfim. Comenta aqui. E aproveita para nos seguir nas redes sociais, né? Vou deixar aqui o meu, que é Deixa Eu Te Indicar, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Li, passa suas redes. Quem quiser me acompanhar, fazer teoria, ver meus cosplays, discutir alguma coisa, acompanha no @PrettyLee, com 2 T's e 2 L's. Isso! E também não esquece de seguir o perfil aqui do podcast no seu escutador de preferência, né? Nos avaliar com 5 estrelas, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. E toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso Podverso, com filmes, séries, games, enfim. Então acompanha aí a gente para não perder nada. Bora pro papo e solta a vinheta. Degustando séries. A gente discutiu em algum dos episódios, né, sobre a questão da saúde do Polaridade e a gente teve a confirmação de que ele realmente não foi de arrasta, gente. Pelo menos não por enquanto, né? Ele não vamos dizer que alguém tá todo mundo salvo porque a gente não sabe de nada, né? Exatamente. Mas a nossa possível teoria aqui de que talvez a Marie fosse curar ele realmente aconteceu nesse episódio. E também o que a gente discutiu no episódio passado sobre aquela questão do... Será que foi o Cypher, que o poder dele que falhou? Ou será que tinha sido o próprio Polaridade que tinha conseguido ali, né, interromper o poder do Cypher? E realmente também se concretizou que foi o poder do Polaridade mesmo, né? Que através de um pulso magnético ele conseguiu interromper ali uma parte elétrica neural que bloqueou ali o poder do Cypher, né? Isso foi bem interessante. É bem legal esse tipo de abordagem, né? Porque a gente sabe que muita ciência se estuda sobre pulsos magnéticos e vias neurais e quais são as respostas disso. E vou falar assim, querendo ou não, aprofundou um pouco mais o personagem do Polaridade, né? Porque a gente até então não tinha tanto assim, a gente sabia parte das habilidades dele, tem um certo momento que ele até se surpreende com as habilidades dele ali, do jeito que estão. Então tá dando uma oportunidade da gente se aprofundar também em quem é o Polaridade ali, né? A gente não... Vou falar assim, era só pra ser o pai do Andre e agora ele realmente é um personagem que a gente tá vendo outras camadas, né? Inclusive das habilidades dele. É a oportunidade desse personagem, ele ter uma narrativa própria e não ficar nessa questão de era o pai do Andre, né? Isso realmente foi bem legal. Como é que eu posso... Eu não tenho nem adjetivo pra falar da cena em que ele dão porrada nele, né? Todo mundo controlados ali pelo Cypher, saindo dando porrada nele. E aí eu fiquei, meu Deus, como deve ser angustiante viver isso, porque você não consegue prever da onde vai vir, quem é que tá sendo controlado ou não, né? Ele trouxe a galera... Eu achei essa cena
Muito boa, eu achei muito bem formulada, porque eu vou falar assim, eu tava esperando mais um mano a mano entre os dois, né, com os mais novos ali acabando por ver a situação acontecendo, mas a hora que ele falou tipo, você que não vai saber aonde que eu vou estar, eu falei, putz, ferrou! As habilidades que tem ali, uma mais diferenciada da outra, vão acabar com a polaridade. Mas não, ele ficou trocando entre eles ali e realmente todos eles ficavam com mais raiva e acabava, tipo, gerando mais raiva ainda na situação. Mas a forma que eles conseguiram conter o Cypher, né? Vamos colocar assim, até então, ali naquele momento, eu achei muito bem desenvolvida essa cena. Eu realmente fiquei assim, querendo ver mais a porrada ainda. Foi, tipo, rápido, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma outra situação acontecendo em conjunto com essa cena, né? Pra gente entender que é em simultâneo. Mas essa cena ficou muito legal, foi muito bem trabalhada, muito bem. Os quadros estavam muito legais, o jeito que estava sendo desenvolvida a habilidade de cada um ali. A gente também pode falar da coreografia de luta, que também ficou bem legal entre eles, então o desenvolvimento ali ficou muito legal. Houve uma dinâmica interessante, né? Foi bacana de assistir, de fato. Não houve previsibilidade do que pudesse acontecer ali, além do fato de que o cara ia estar tomando porrada o tempo inteiro, né? Exato. Eu terminei o episódio com uma sensação de que, tipo, fomos tapeadas, mas nem tanto. A série fez um jogo narrativo pra desviar de um lugar. Na verdade, entrega e depois eles meio que dão um jeito de tentar desviar o nosso foco para aquilo. Mas era aquilo mesmo, então no final das contas, o Thomas Goldolkin é quem tava controlando, né, esse cara que é o Cypher, na verdade não existe, né, um tal de um cara chamado Doug Brightbill. E aí eu dei muita risada quando ele fala, ai, não, pera. E aí ele começou a falar sobre a vida dele, né? Ele falou, olha, eu sou tutor de um gato chamado, acho que Bill, e eu tenho um carro tal, vermelho, e eu trabalhava numa Blockbuster. E isso foi um marco temporal muito importante, porque esse cara... eu ia falar exatamente isso. Ele falou, cara, de uma Blockbuster. Exato. Você fica meio datado, né? Mais ou menos em meados de quando, tipo, entre 90 e 2000, que foi mais ou menos uma época que era muito em alta também as Blockbusters, né? Então a gente tem uma noção, né, de quando ele tá, quanto tempo ele tá sendo controlado, né, pelo Godoy. Com certeza o próximo episódio vai ter o flashback mostrando, né, o que aconteceu com o Godokin após o acidente no laboratório. Esse acidente, ele aconteceu em 67, né? Exato. E a Marie nasceu por volta de 2005 ali, ali no início dos anos 2000. Então esse cara, ele foi aprisionado, digamos assim, ele foi utilizado durante quanto tempo será? No mínimo 10 anos, no mínimo. Não sei se vai ser os 20 anos, mas assim... E é interessante o quanto que o Godokin, ele se atualizou. Porque a linguagem do Cypher é muito cheia de palavrinhas atuais, né? Que nem quando ele se machuca, ele fala assim, ai, não fica olhando, né, pro meu machucadinho, uma coisa assim, né, que ele fala. E ele sempre tem uma linguagem muito atual, assim. Então, isso explica porque que não tinha composto V no sangue dele, porque realmente ele não tinha. Só que a gente agora precisa saber como o Godokin adquiriu esses poderes. E outra questão também é de como a Annabeth também adquiriu esses poderes, porque o Brian, o filho do Homelander, ele também não foi injetado composto V nele. E aí, será que o fato da mãe da Marie ter participado desses experimentos e, enfim... os poderes da Annabeth foram consequências, assim como o Brian acabou nascendo com os superpoderes?
Não sei. É um bom ponto que você levantou. A gente, até então, vamos falar assim, a gente só sabia por The Boys que, vamos falar assim, que o filho do Homelander teria sido o primeira criança até então que a gente teve contato, que é uma criança sem ter o composto V ali no corpo, mas filho direto de quem tem o composto V. Então, assim, a gente teve esse primeiro contato e a gente não sabia se isso poderia acontecer com outras pessoas, porque entra numa questão muito genética, né? E não foi abordado. E talvez eles também não tenham descoberto, também pelo fato do que a Annabeth mesmo tinha falado, né? Que ela escondia a habilidade dela, já que a habilidade dela, pelo menos, não é aparente, né? A gente tem ali a questão dela só ver o futuro, né? Ser uma pré-cog. E então, assim, a gente tá falando de uma personagem que a gente não tá vendo as habilidades dela ali de outra forma. Ela, vou falar assim, ela é muito assemelhada a um ser humano comum, né? E então, assim, ela não foi estudada, diferente do filho do Homelander, que a gente já via que o menino tinha uma certa tendência às habilidades. E o Sim. próprio Homelander depois fica testando o filho dele, faz até a lição do passarinho de jogar de cima da casa, para poder testar essas habilidades do filho dele. Enquanto isso, a Annabeth, a gente só sabe que ela tem pesadelos, ela associava muito as visões dela com pesadelos, então ela não sabia se de fato aquilo era premonitório ou não, até ela compreender aquilo de fato como ocorria. E eu acho que ela tomou ciência de que aquilo realmente era uma habilidade só quando os pais morreram, né? Porque ela falava, eu tive muitos pesadelos, eu tive muito problema com isso, né? De me deparar com coisas que eu pensava e aconteciam, sonhava e acontecia, até de fato os pais morrerem e ela tomar consciência de que aquilo realmente era uma habilidade premonitória. E é um momento que, pelo menos, foi bem legal, vou falar um pontinho para a Annabeth aí, de ter consciência que, de fato, a culpa dos pais terem morrido, né, tanto dela quanto da Marie, não é de fato culpa da Marie. A Marie não sabia de como desenvolver a habilidade dela, tal como ela não sabia desenvolver a habilidade dela, né, que ela poderia ter salvo os pais de alguma forma, né, ter avisado de alguma forma que os poderes da irmã estavam sendo desenvolvidos. Então, pela primeira vez, ela toma uma maturidade, né? A gente fala que ela tem uma maturidade emocional aí de compreender o que estava acontecendo ali. Mas pelo menos aquela conversa com o Jordan, né, funcionou muito bem para se expor ali. A gente não sabe, vamos falar assim, a gente sabe um terço da conversa, né, daquele momento lá do carro que Jordan teve lá, mudando de formas, até conversando sobre o fato de ter escondido quem era. Então, eu achei bem legal essa parte que a Annabeth se solta mesmo, conversando. Então, pontinhos aí, gostei bastante dessa parte do episódio. Pois é, né? Como ela apresentou sintomas, digamos assim, né? Muito nova, não sei, fica esse questionamento, né? De talvez ela também não ter sido uma criança que foi injetado composto V. E a visão que ela tem com a Marie em volta, ali em sangue, né? Será que, na real, não é que a Marie tá correndo risco e ela pode morrer, né? O poder dela vem do sangue, então, será que não seria a Marie no meio daquele sangue porque ela, de repente, salvou uma galera do campus? Porque a gente terminou o episódio com o Godolkin já fazendo a primeira vítima dele e agora ele vai tacar o terror, né? Vai... Exato. Até o cara que ele matou me lembrou muito o Hank McCoy dos X-Men, né? Que antes dele virar a fera, ele tinha também, né? O polegar ali, os pés, né? Ele conseguia, era que nem uma mão também, né? Que foi esse personagem que o Godolkin matou, né? E aí agora ele vai matar todas as pessoas que ele considerar com poderes inúteis, né? E ele vai formar ali também uma nova brigada, né? Pelo que eu andei dando uma olhada na internet, isso também faz referência com as HQs, né? Esse momento, esse novo grupo que vai se formar. Ele é tipo o professor Xavier do Mal,
Fazendo E uma eu acho legal essa analogia. comparação. A gente tem feito essa comparação com X-Men já desde os episódios passados aqui no podcast. Justamente a gente vem traçando paralelos que eu acho bem legal para quem curte essa parte de quadrinhos e animações e gosta a fundo dessa parte de super-heróis, ter esse comparativo, né? Porque nada se inventa. Hoje em dia tudo se recicla, né? Se transforma ali de alguma forma. E a gente tá tendo, que querendo ou não, vou falar assim, pequenos paralelos de personagens muito similares, só que de uma forma completamente distinta, né? Igual a gente já tem mencionado, a questão no caso agora, né, do Goldokin Cypher, né? Vamos já deixar claro assim, que o Goldokin Cypher, ele tem esse poder mental e o Polaridade ali lutando, que seria o poder de magnetismo do Magneto. Então, eu acho bem legal esses comparativos que a gente está tendo. E quanto a essa parte justamente da Marie envolta em sangue, vou falar assim, a gente sabe que a Annabeth consegue ter essa visão premonitória, mas de fato ela pode falar, eu te vi jogada no chão com sangue e tal. Aí entra no ponto onde a gente não sabe se de fato a Marie está morta, né, ali no chão com sangue, ou se dentro daquelas visões onde a Marie tá coberta de sangue, vai ter outras cenas de violência, tendo assim outras perdas ali e ela acabar vendo aquilo que está acontecendo, ou ela tá só caída no chão. Ou ainda pior, que eu vou colocar aqui de hipótese, e se ele consegue, sei lá, capturar Jordan, e aí Marie se entrega, de fato, né? Porque a gente não pode tirar a suposição de que o Goldokin pode tentar também controlar o corpo da Marie. Seria um fato dela estar desligada, né? Do corpo dela, e finalmente o Goldokin também tomar conta das habilidades dela para outros propósitos. Até porque, da mesma forma que ele fez com o Doug, ali se tornando o Cypher, a gente pode ter ele entrando no corpo dela também. E querendo ou não, fazendo uso das habilidades dela. A gente sabe que tem uma grande potencial ali. A gente já viu ele utilizando o corpo de outros subs e utilizando dessas habilidades. Então, vou falar assim, a Marie também pode estar aberta a isso, porque a gente só vê ela ali caída no chão de olhos abertos e sangue por cima dela. E se, por exemplo, acaba matando alguém que ela gosta, vamos supor, ali dos amigos, e na parte de conseguir controlar o corpo, né, fazer flutuar, que a gente já viu que ela consegue muito bem nesse episódio, e faz ela ver ela mesma matando, sabe, alguns dos amigos ali, ou alguém. Mas eu vou deixar assim no ar, se vocês acham ou não que se é possível que de fato o Goldokin consiga entrar no corpo da Marie, ou ela acaba se entregando de alguma forma pensando, né? Já que a gente tá falando de universo de depois onde algumas coisas não são tão previsíveis, né? Sim. A questão de morte ali mesmo, né? Tomar conta do corpo dela. Ela, vou me entregar porque vou tentar salvar o amiguinho que pode estar flutuando ou que eu vou bater, e no final, realmente, de fato, acontecer o Elon Musk ali e a bolsinha de sangue explodir. Então, eu acho que seria triste, mas não tiro essa hipótese, porque a gente precisa... A gente tá falando desse universo, né? A gente sabe que tem muita explosão de sangue, vou falar, tem muita fato de aparecer cenas gore, né? Querendo ou não, de vez em quando, assim, na tela. Então, eu não vou excluir esse fato de que pode ser isso. Olha, também. Gostei desse seu levantamento. Não tinha pensado dessa maneira. Acho que faz sentido também. É uma excelente possibilidade, inclusive, ele assumir ali o corpo dela e matar alguém querido, querida, né? A gente ventilou a possibilidade, né, em um episódio passado, sobre a Marie e Jordan não terminarem juntos, né? Haver uma ruptura ali do relacionamento. Aqui houve um indício, pode se concretizar, né? Quando Jordan se dá conta de que a Marie saiu de novo, acho que com um sentimento de abandono, talvez, de novo, né? Ela deixou a gente, né? Achei que estávamos em um relacionamento sério. Ficaria muito triste se a vítima fosse Jordan,
de longe, assim, a pessoa que eu mais gosto nessa série. Somos duas. Principalmente, assim, a interpretação da atriz que faz a versão feminina superior. Não Cara, não a vou. London é maravilhosa. É, A London, vou falar assim, eu adoro o Derek, adoro muito o Derek, mas a London, quando ela vai falar de uma sensibilidade da parte da questão da personagem, a gente vê que tem uma sensibilidade muito grande dela conseguir trabalhar esses receios, né? Porque eu vou falar assim, a gente tem o Derek fazendo um lado racional, querendo da coisa, e a gente tem a London isso, sendo a parte mais emocional. isso. E uma coisa que eu não tinha percebido, não sei se você percebeu, a gente só tem. A maioria das cenas da London são feitas muito de rosto, e eu descobri que a London estava grávida. Eu não sei se ela acabou gravando e já estava em gestação, mas esses dias atrás eu vi que a London estava grávida. Aí eu Eu fiquei, vi, gente. eu vi. Eu confesso que não percebi tanto essas cenas mais distantes, porque tem cena dela de corpo todo, né? E aí eu me lembrei, fiquei remetendo a. Não sei se você assistiu Brooklyn Nine-Nine, mas Sim, quando. Assistiu? sim, Quando eu a adoro sitcom. Pois é, quando a Melissa tava grávida, ela sempre tava com uma pastinha, uma bolsa na frente da barriga, né? E aí eu assistindo, eu assisti muito tempo depois, já não acompanhei as temporadas, né? Conforme elas foram saindo. Uhum. Mas eu fui vendo, falei, nossa, gente, mas por que estão filmando ela só desse jeito, né? Será que ela tá grávida? Porque ela tá Aham. sempre escondendo a barriga. Mas Inclusive, nesse episódio, ela finge, né, que tá com uma barriga de grávida, porque eles arrumam um plano, né, no final do episódio. E ela fala: Não, eu vim como grávida e eu vou me passar por uma grávida que veio aqui, não sei o que, sei lá. E realmente é uma cena dela grávida real. Então eu achei bem sim, legal. pois é, pois é. E aí, quem não assistiu Brooklyn Nine-Nine é uma excelente série de comédia que está disponível na Netflix. Essa atriz que a gente está falando, né, interpretou a Amy Santiago, né, a detetive Amy Santiago, e foi bem interessante ver. Mas eu não senti isso na filmagem de Gen V, né? Eu vi conforme Sim. foram saindo imagens do elenco, né? Em eventos do lançamento da série, né? Na tour. E aí eu vi que ela tava grávida. E aí eu falei, pô, caramba, mas ela tá com mó barrigão, ela já tá pra parir essa criança, né? Então, Exato. Aí ela deve ter então a gente começado. deduz, né, que ela fez as cenas ali, querendo ou não, Isso. grávida. Então, Eu acho eu, que eu, só eu achei trocaram ela na sensacional. cena de ação, porque, né, pra não estar sendo tacada na parede, essas coisas todas assim, não sei. Mas Sim, também sim. pode ser Tanto que é na que a hora que ela persona começou a que gravar, ataca normalmente é o Derek, né? A gente vê é, normalmente quando realmente, tipo, em uma cena ou outra, quando a gente não tá vendo aquela outra habilidade, né, de pulso, né, de poder lá que tem, quem faz a cena corpo a corpo normalmente é o Derek. E quando usa é, mais essa habilidade dessa outra habilidade de poder, a gente vê ela. Então eu achei muito interessante ver, né, como que foi feito, e a hora nossa, ela tava grávida o tempo todo, e eu comecei a perceber que realmente mostra mais do peito pra cima, não foca tanto, é mais as emoções ali sendo abordadas, e não a luta corpo a corpo. Eu achei bem interessante trazer isso pra vocês. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês perceberam ou não, deixa já nos comentários aí. ela tá gravidinha, ela é linda demais. O Derek também é belíssimo, mas eu gosto quando é ela falando. E geralmente foi um bom ponto que você trouxe. As cenas que tem mais profundidade é com ela. A conversa com o Sam, por exemplo, né? Essa Sim. conversa com a irmã da Marie. Então, toda cena que tem um pouco mais de profundidade, mais sensibilidade, vem a London, realmente. Bom, vamos torcer para que Jordan se mantenha vivíssimo, né, para alegrar os nossos dias, porque eu vou ficar, Por eu favor. não quero que ninguém morra, eu não quero que ninguém importante morra, essa é a questão. E um outro ponto para não esquecer de falar
a gente também veio conversando sobre a redenção da Kate, e eu acho que esse episódio deixou mais latente essa vontade dela de querer jogar do lado certo agora. E até eu queria saber de você, o que você sente sobre a Marie? Nesse episódio, a gente conseguiu levitar ali todos os amigos dela para impedir eles de a seguirem lá dentro, né, daquela sala de luta lá. Ela induziu a Kate, que estava totalmente desesperada para recuperar os seus poderes. Ela falou assim: olha, se você conseguir usar o seu poder neles para impedir que eles venham atrás de mim, eu te curo. E a Kate fala: eu prometi que eu não ia mais usar os meus poderes contra vocês, e eu não vou fazer isso. Eu achei isso muito legal, porque aparentemente parecia que ela estava num desespero tão grande, né, e assim... Eu, pelo menos, Juliana, estava com uma visão um pouco preocupada de achar que ela poderia agir ali num certo egoísmo, pensando somente nela. Mas, na verdade, tudo que a Kate fez, e daí eu não tô passando pano pra ela, tá? Tô colocando aqui um ponto de vista que eu refleti. Tudo que ela fez foi por acreditar que ela estava protegendo as pessoas. Exato. De uma forma muito errada. E eu achei muito interessante quando o Polaridade defende ela. E ele fala pra Marie que a Vought mexe com a cabeça das pessoas, que as pessoas fazem coisas que são sim erradas e são ruins, mas que isso não torna meio que elas ruins. Ele foi peão da Vought por muito tempo, então eu achei legal quando ele meio faz essa colocação em defesa da Kate, porque genuinamente parece que ela tá tentando ser uma pessoa melhor, ela tá tentando se redimir por tudo que aconteceu. E ela já tá acabada também, gente. A mulher já tá toda, né, quebrada, literalmente. Então, ela cometer um ato a favor de si própria somente, ela atestar de que ela vai ficar sozinha. As pessoas que conhecem ela, a quem ela tem qualquer tipo de ligação, vão romper com ela e ela vai ficar com o quê? Sozinha? Né? Exato. Então... Eu falei pra você dos episódios, nos pods anteriores, inclusive. O tempo todo eu sinto mais dó dela do que eu poderia ter um ranço. Até porque, assim, tudo bem, na primeira temporada a gente até poderia, vou falar assim, ficar com mais birra dela por certos posicionamentos dela. Mas, a partir do momento que a gente chegou no final da temporada e todo mundo sabe ali que qualquer um que entre em contato direto com a Vought, de alguma forma, é usado como peão dentro do jogo. E eu acho muito bom o Polaridade jogar isso na cara da Marie naquela hora. Porque, realmente, quantos ali na Vought, a gente viu isso o tempo todo em The Boys, que não queria tomar um posicionamento, não queria falar uma palavra, não queria dar um discurso, não queria fazer um vídeo, um filme e etc., e tiveram que fazer por estar sendo pressionados de alguma forma. A gente vê isso o tempo todo sendo jogado na cara deles. Vou falar assim, por mais que a Vought em si, vamos colocar a unidade, não seja só de subs, né? A gente está falando de pessoas, querendo ou não, tanto humanos ali trabalhando e sendo também peões de uma indústria muito grande. A gente está vendo os subs sabendo que eles podem ser destruídos de toda forma. A gente vê isso com a própria Luz Estrela acontecendo na narrativa o tempo inteiro. Desde o momento em que ela entrou pro time principal, né, a gente tem ela sendo abusada pela Vought psicologicamente, pelo próprio time em si sendo abusada psicologicamente. Ela teve que fazer uma cartilha ali dentro. E é onde a gente vê que eles são muito sujos. Então a Kate, por ser mais nova e ter uma certa inocência de acreditar que está ajudando alguém, é igual eu falei anteriormente, a gente sabe que ela tem boas intenções, mas a gente também está ciente de que nem sempre daquelas boas intenções que ela está fazendo, a gente ou ela, né, no caso, a gente também toma decisões às vezes muito precipitadas pelo calor do momento, achando que está ajudando, né? Então
a gente tem uma certa humanização da personagem ali. E o momento que a Polaridade olha pra Mary e fala assim, mas a menina também não teve 100% da culpa. Tipo, vamos parar de jogar a culpa de um pra outra da morte do meu filho, pelo amor de Deus, porque eu me sinto culpada, vocês se sentem culpados. A menina tá picotada aqui, não tem mão, não tem cabelo, não tem quase nada já. Mal usa a habilidade dela. A menina já tá acabada. O que mais você quer jogar em cima da culpa dela, sabe? Na Sim. conta dela. Ela já se sente culpada o suficiente, até porque ela, querendo ou não, tinha um relacionamento com o Andrew também. A gente não tá Sim. falando só de uma relação de amizade. Então, assim, para de tentar jogar a culpa de um pra outro aí, que ela não é da VOT. Ela tá tentando auxiliar todo mundo aqui. Né? Estamos todo mundo, querendo ou não, no mesmo barquinho e a gente tem que lutar contra, vou colocar uma aspas aqui, mal maior. Então, parem com essa discussão infantil e vamos tomar consciência. E é nesse momento, então, que ela fala que, né, no caso, a Marie fica o tempo todo desconfiada que a Kate pode fazer algo ainda contra eles e ela não quer correr o risco. E é nesse momento que ela, de fato, cura a Polaridade com as habilidades. Então, realmente, a gente, vou falar assim, mata duas situações numa cena só. Tanto o fato da Marie realmente conseguir curar as pessoas, né, que a Kate tinha colocado como uma suposição ali, mas até então ela não tinha feito. A gente não sabe, vou falar assim, ela pode trazer pessoas de volta, de certa forma, mas até que ponto ela poderia chegar? Então a gente viu de fato que ela consegue recuperar essas pessoas, arrumar meio que as habilidades dela também com essas habilidades que ela tem. O que coloca também a Marie em outro patamar, né? A gente tem que colocar aí que a menina tá absurda. Só nesse episódio ela curou polaridade, ela voltou o corpo lá do Godolkin, né? Exato. Daí ela cai no chão, eu até ri comigo mesmo, eu falei, efeito Eleven, o narizinho começou a sangrar, ela vai desmaiar. Isso. No momento, ela usou habilidade demais, narizinho sangrando. E aí eu fiquei assim, beleza, o próximo episódio, que tal ela ajudar a Kate de alguma forma, né? Ela tá ali desmaiada. E eu acho muito legal ainda mostrar que a Kate foi a primeira e quiçá a única que notou ali de cara que o corpo ali se levantando era o Cypher. Cypher. Né? Ela fala, gente, peraí, é o Cypher. E todas elas somem dali daquele ambiente lá que elas estavam. Então, assim, ela é a primeira a matar e ela olha pra ele aterrorizada. A gente sente realmente que ela está aterrorizada. Ela não sabe mais, tipo, o que vai ser daqui pra frente. E ela tá na linha de frente, né? Pra levar o corte dele ali também, né? Exato. Vou falar assim, ela foi a que mais teve que lidar com ele. Vou falar assim, desde o começo dessa temporada, ela se colocou na linha de frente o tempo todo, né? O tempo todo ela estava lidando, eu vou falar assim, brincando com o fogo. E ela que se propôs a fazer isso o tempo todo, apesar de, tipo, o pessoal chegar, mas você tem contato direto com o Cypher, vai lá você, porque você não sei o que é com o Cypher. E ela foi a primeira a notar, ela foi quem deu a cara a tapa ali para realmente auxiliar todos ali a chegarem num certo objetivo. E também é porque ele meio que falou exatamente o que ele disse pra ela uns episódios atrás. Exato. Que ele fala, o nosso valor nesse mundo vem e vai com os nossos poderes. Sem eles, a gente não é nada. Na hora deu estalo na mulher. Perfeito, ela disse, ferrou, vamos sair daqui correndo, galera, vamos embora. Você falou a frase que eu já ia colocar aqui em pauta. E essa frase é muito importante porque a gente vai falar assim, a Marie no caso, tá sendo corrompida e esse é um grande questionamento. Porque a gente tem as cenas dela que a gente pode colocar, vamos fazer hipóteses. Ela tá com agora muita habilidade, né? Ela tá tendo um controle melhor do que ela tá fazendo ali, mas ela ainda quer controlar quem vai ou não lutar as lutas. Exato. Né? Ela quer tomar um posicionamento ali onde não necessariamente ela está sendo a heroína da história e ajudando todo mundo. Todo mundo entende que, beleza, você
têm uma habilidade aí fora do comum, mas vocês são um time, vocês não podem esquecer do fato de que todos ali estão ali para auxiliar de alguma forma. E esse ponto ambíguo, onde ela acredita que só ela pode impedir o mal maior, vamos colocar assim, essa convicção dela é o mesmo que pode trazer riscos muito maiores para todo mundo ali. Justamente pelo aquele outro ponto que eu levantei anteriormente. E se o Godolkin tomar conta do corpo dela, sendo ela vou falar assim, no mesmo patamar que o Homelander, né? E a série em si já está conduzindo para uma zona onde a gente já não sabe direito onde vai parar o caráter dela em si, colocar em jogo o caráter dela em si, e onde ela também vai começar a ser questionada por colocar as decisões dela, porque ela tem mais poder ali em cima dos outros. Aí fica com consequências meio pesadas, né, pra gente fazer umas abordagens aqui. Claro que, vou falar assim, é muita complexidade pra gente abordar agora, julgando que a gente já tá na reta final. Mas é muito provável que a gente tenha esse questionamento o tempo todo agora em cima dela. Sim. Então, fica ali, definir o valor dela, definir a identidade dela, quais são os princípios dela ali, para não deixar ela perder o controle pelas próprias habilidades. Exato, exato. Dito, nossa, fomos muito assim, né, profundamente nas discussões. E, inclusive, eu queria fazer aqui, né, uma reparação da Kate, porque eu falei que tava com ranço dessa personagem, mas realmente eu fui, como é que fala? Tocada por essa personagem. E Nunca agora joguei. estou em defesa. Eu estou em defesa da Kate, tá bom? As pessoas podem mudar de opinião. E ela tá demonstrando ali que realmente tá disposta a mudar. Então, tô com você, Kate. Não me decepcione, por favor. Muito bom. Como um último pontinho que eu anotei aqui, é sobre a Sage, né? Tipo, será que ela não tá usando o Godolkin para interesses próprios, né? Porque lá em The Boys, ela meio que manipulou o Homelander. Ela botou ele no tabuleiro direitinho, né? E agora ela tá ali com esse papo do Godolkin de nós atingirmos o que a gente sonhou. Que sonho é esse? Tu nunca nem falou lá em The Boys que você tinha esse sonho aí de fazer uma supremacia sup. Aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, se ela simplesmente não tá manipulando o Godolkin também, né? Em que momento ela encontrou esse cara, enfim, e joguei essa, porque tô achando estranho isso daí. Não sei, não consegui compreender qual é o jogo dela. Inclusive, né? eu repasso isso para os nossos ouvintes, né? O que vocês acham, né, dos interesses da Sage, porque eu também fiquei assim, sabe, de cara. Porque, vou falar assim, a gente tem ela ali como a mais inteligente entre os sups, né? E arquitetou tudo para o Homelander chegar onde ele chegou. Então, assim, a gente fica pensando em que ponta que ela tá jogando, né? A gente não sabe se também entra os interesses próprios dela ali, de alguma forma, de se salvar de tudo aquilo e auxiliar a algum ponto, ou se realmente ela tá jogando de lá para querer ou não, dar o mata-mata um no outro, né? De alguma forma, e ela ser a grande heroína no final, sabendo os pontos fortes e as falhas de todos ali, fica uma figura aí que a gente não tem confirmação muito do que se ela vai só ser uma antagonista aí na história, ou se ela tá traindo algum lado em si, mas realmente ficou muito em aberto, e talvez seja essa ponta solta de alguma forma que seja relacionado realmente a The Boys aí, que vai nos guiar para o que pode vir nessa última temporada também. Com certeza. Ai, gente,
é isto. Vamos adorar ler, né, os comentários de vocês. Inclusive, recebemos um comentário super carinhoso no nosso último episódio, né, de um ouvinte que disse assim que tá adorando, né, os episódios em que a gente tá falando de DMV, que ele retomou a série que bom! do podcast. Então, isso deixa a gente muito, muito feliz. Estamos aqui falando de coisas que a gente curte, né, com muita empolgação, né, uma conversa entre amigos mesmo, né? Então, de fato, interajam com a gente, coloquem suas teorias, né? Porque isso torna esse trabalho da gente aqui no podcast mais prazeroso do que ele já é por si só. não só isso, também comentaram no TikTok, né? Que quando eu levantei, tem muitos vilões, né? Pessoas que tomam o corpo de outras pessoas aí que sentem que o corpo anterior é inútil, né? Que tá defasado. Justamente porque aquela cena, né, que a gente comentou sobre o Cypher estar batendo lá no corpo queimado, que era do Godolkin. E a gente teve justamente uma resposta sobre outras histórias que são baseadas justamente nesse fato do corpo ser defasado e a pessoa que está dominando ali o corpo da outra pessoa ficar brava com o próprio corpo por não conseguir. E foi muito legal o remeter à substância. E eu gostei bastante disso. Obrigada aí às pessoas que estão participando. Bom, esse foi o nosso papo, né, sobre o episódio 7 de DMV. Próxima semana temos o último episódio, né, então a gente tá fazendo essa cobertura semanal dessa série. Também vamos começar a fazer a cobertura de It, de Volta a Derry. O Rodrigo e o Josimar vão estar semanalmente trazendo as discussões, né, sobre essa série da HBO Max, a continuação não, né, mas a sequência, digamos assim, da história de It, a Coisa, né, do Stephen King. Que mais? A gente vai ter o especial de terror, né? Outubro, Halloween. Nós vamos ter 2 episódios especiais de terror. Vão estar bem legais. Então, fiquem ligados aí também. E é isso, gente. Acompanhem sempre aqui o podcast, porque a gente tá sempre trazendo coisas bacanas por aqui. Se tem alguma coisa que você quer ver também, quer a gente discutir, pode sugerir. Estamos abertos e abertas a sugestões. Vamos ter também especial de Stranger Things. Eu não sei nem se eu podia estar falando sobre isso aqui, mas eu já falei, hein, Josimar? Não vai cortar na edição, não. A fofoca. A fofoca aqui, tô contando só pra vocês, mas nós só vamos quem ter... tá ouvindo esse podcast, marcando assim, então, só quem tá ouvindo esse podcast tá sabendo dessa fofoca inédita. Exato! A gente tá preparando um especial Stranger Things, já que a primeira parte da última temporada lança agora em novembro, né? Então, fiquem ligados, vão ser vários episódios da gente conversando aqui sobre essa série. Um beijo e a gente se vê próxima semana. Um beijo. Até.